quero falar com você que anda desviado. É desviado mesmo. Tem muita gente que diz assim, não, desviado é o diabo. Talvez para esconder um posicionamento. O que é um desvio? Desvio é quando você toma um caminho equivocado, um caminho errado e acaba se perdendo. Sabe, isso é natural dentro de uma vida cristã. Então quero falar de alguma coisa que seja sobrenatural, né? Que é o retorno para o caminho certo. Eu posso falar porque eu também fui desviado durante algum tempo, eu errei o caminho na minha juventude. Eu lembro que eu ia para as noitadas e quando chegava no domingo eu chorava do lado de fora da igreja, que eu não tinha coragem de entrar. Eu sei quais são as dificuldades de você voltar, de você regressar. Eu sei disso. Então preste atenção no que eu vou te falar. O Senhor Jesus, ele fala 3 parábolas lá em Lucas 15, que é muito interessante, sobre alguma coisa que foi perdido. A primeira, ele fala alguma coisa de valor. Ele diz, olha, uma mulher perdeu um dracma, ou seja, uma moeda, um dinheiro, e ela começa a varrer a casa e procurar, né, e varre a casa toda até que acha aquele dracma e leva e fala com alegria com as outras, achei a dracma que estava perdido. Sabe, falando em dinheiro, eu começo a pensar em valores. Talvez você tenha sido machucado nos seus valores próprios. Talvez os seus valores não tenham sido reconhecidos. Talvez ninguém tenha percebido que você estava ali naquele local e você se sentiu desvalorizado, então tomou um outro caminho, desviou do caminho. E a igreja tem tentado te resgatar, como aquela mulher tem tentado te trazer de volta. Olha, talvez você tenha confiado muito nos seus valores. Mas ele fala uma outra coisa também, ele fala sobre a ovelha perdida. Ele diz sobre qual pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 para resgatar aquela ovelha, e quando acha ele faz uma festa tremenda. Sabe, talvez você não tenha entendido, mas a ovelha, ela tem uma visão muito curta, muito difícil. Apesar de escutar bem, né? A Bíblia diz que ela conhece a voz do seu bom pastor, por isso ela escuta bem, mas a sua visão, ela é muito reduzida. Talvez você tenha se prendido às suas visões, aquilo que você acha, não, isso está certo, mas aquilo está errado, e aquilo está errado, não, está tudo bem, mas isso está errado, eu vou me afastar da igreja. Então dá um trabalho imenso ao seu pastor, né? Ele vai, ele conversa, porque o pastor é amoroso, ele conversa e ele traz de volta, mas você não consegue permanecer porque você não concorda com a visão, porque você tem a sua visão. Sabe, talvez a sua visão tenha te levado para longe de Deus. Mas ele fala de um outro. Ele fala sobre aquele jovem que ele sabia que era herdeiro, então ele pediu a sua herança antecipada e ele desviou do caminho, ele foi embora. Interessante que para o dracma, a mulher procurou o dracma, teve que ir atrás da moeda até que achasse para trazer de volta. Interessante que a ovelha, o pastor teve que sair atrás da ovelha, porque a ovelha, ela não enxerga, ela não ia conseguir enxergar o caminho de volta. Foi necessário que o pastor fosse atrás dela para trazer de volta. Mas o herdeiro sabia que ele era filho, então o pai não foi atrás, o pai esperou. Esperou porque sabia que o coração do filho estava atado ao coração do pai. Ele sabia que um dia aquele filho ia voltar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que aquele pai esperava todos os dias a volta do filho. Aquele filho não confiava mais nos seus valores, nas suas finanças, porque tinha perdido tudo. Aquele filho, ele não confiava mais naquilo que era a sua visão sobre o mundo, porque ele se decepcionou muito com o mundo. Talvez seja a hora de você não confiar mais nos seus valores e não confiar mais na sua visão, naquilo que você acredita, mas aquele filho confiava no pai, ao ponto de não esperar o pai ir buscá-lo, mas de voltar à casa do pai e ter um encontro com ele. E olha, o pai tem um abraço tão apertado, e aquele filho disse, olha, eu faço qualquer coisa aqui porque eu não tenho mais direito a nada, mas isso é a graça. Então o pai
manda trocar suas vestes, te dá um anel, e é isso que Ele quer fazer contigo. Sabe? Os valores ficam lá fora, as visões ficam lá fora, mas o filho, esse volta. Você foi chamado para ser filho de Deus. Volta logo, vai. Volta logo. Tamo junto. Somos um.